Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Bruno Dantas e um dia um homem e uma mulher estavam viajando e nessa viagem eles se hospedaram em uma pousada. Essa pousada ela era em um local muito natureza, muito tranquilo, e eles foram para esse local para descansar porque eles trabalhavam bastante. E um dia esse casal ele decidiu fazer uma trilha e eles gostavam muito de cachoeira, gostavam muito dessa questão de natureza. E aí o que aconteceu? Eles foram fazer a sua trilha. Quando eles desceram a escada e viraram o corredor, eles viram um monte de gente e eles foram em direção a essas pessoas que estavam ali encontrando os seus guias. Tinham vários guias ali. E aí o que foi que aconteceu? Quando eles começaram a procurar os seus guias, eles encontraram uma senhora. E, na verdade, a empresa, eles determinaram que essa senhora, uma velhinha, seria o guia desse casal. E aí o homem meio com dúvida falou assim: amor, será que essa mulher vai dar conta? Olha a idade dela, não que a gente não vá falar mal dela, mas eu quero preservar o nosso passeio e eu não sei se essa mulher ela vai conseguir nos orientar, nos levar nos locais, tenho medo dela se machucar. E a esposa falou: amor, não vamos tirar o pão de cada dia dela, ela tá ganhando por isso, vamos ver até onde ela aguenta. Deu um tempo depois, daqui a pouco tá a velhinha lá no topo do morro gritando: bora gente, vocês vão perder o passeio, vocês vão perder o horário do pôr do sol. E o homem e a mulher lá atrás morrendo, esbaforido, tentando subir a montanha e nada dava certo, eles não conseguiam alcançar a velhinha. As panturrilhas da velhinha eram do tamanho da perna do homem, da coxa do homem, de tão forte que ela era. E aí o que aconteceu? Tudo bem, eles continuaram caminhando no passeio, chegaram até o topo da montanha no pôr do sol. E aí, quando acabou o passeio, o homem falou assim: muito obrigado, senhora, amanhã eu volto aqui com minha esposa e a gente faz outro passeio. E aí a senhora falou o seguinte: infelizmente amanhã eu não vou conseguir atender vocês, porque eu só posso vir aqui no fim de semana. E aí ele perguntou: por que você só pode vir aqui no fim de semana? Ela falou: é porque eu trabalho na roça durante a semana e durante a semana as pessoas que vêm aqui são pessoas que ficam tirando foto dos turistas, ficam postando no Instagram, ficam acompanhando as pessoas. E aí eu não sei mexer no Instagram. E aí o homem falou: mas eu te ensino, não tem problema, eu te ensino, você aprende, a gente faz uma live e eu te ensino, você pode conhecer outras pessoas que eu conheço, eu trabalho com outras pessoas que têm muita audiência, você vai conseguir explodir rapidinho. Só que ela falou assim: é porque eu não sei ler. E aquilo foi como um soco no estômago daquele casal. E ele pensou: nós temos todo o conhecimento do mundo todos os dias e mesmo assim a gente não dá importância. A gente pode ler o que a gente quiser, a gente pode ter qualquer informação que a gente quiser, mas a gente muitas vezes não dá importância. Quantas vezes a gente se pega assistindo uma série, um filme, e não tem coragem de abrir e ler uma página de um livro? Foi isso que ele pensou. E isso foi como um soco no estômago dele. E então ele pensou naquele momento: a partir de hoje, eu não fico mais um dia sem ler um livro. E se ele tinha ficado antes um ano sem ler um livro, em 6 meses ele já tinha lido 10. Então a partir disso, ele voltou com essa lição para casa. Ele e a sua esposa. Perfeito. Essa é uma habilidade que uma pessoa que quer vender mais precisa ter. É a habilidade de contar histórias. Bruno, o que você fez agora? Eu acabei de contar uma história. E se essa história realmente mexeu com você, ou te impactou, foi uma lição para você, comenta aqui embaixo. Ou então dá um like nesse vídeo porque vai enviar para mais pessoas que precisam ver essa mensagem. E por que você precisa aprender a contar histórias para conseguir vender mais? Porque as histórias elas conectam. As histórias elas têm emoção. E o cérebro humano, ele é muito mais vulnerável e se conecta muito mais a uma emoção. O ser humano ele é muito emoção, e quando você consegue fazer com que essa emoção aumente e fique no nível maior do que a razão, você consegue vender muito mais. Não que você vai manipular as pessoas, você vai simplesmente despertar uma emoção que vai fazer com que a pessoa realmente tenha desejo e vontade de fazer parte daquela solução, de adquirir aquela solução. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dar 3 passos para você conseguir criar histórias que vendem. A primeira coisa é: a sua história ela precisa ser verdadeira. Essa história que eu contei, ela aconteceu. Não foi comigo, mas foi com uma pessoa que eu conheço. E ela é real, ela é verdadeira. A segunda coisa é uma história cênica. E o que é uma história cênica? A cada momento que eu vou contando a história, você imagina alguns pontos do que está acontecendo. Quando eu falei, viraram um corredor, você imagina elas virando um corredor no local na pousada. Tinham muitas pessoas, você imagina um local com muitas pessoas reunidas. Subir do morro, a panturrilha. Você consegue imaginar pontos e visualizar isso. Então você se conecta em vibração, e existem até estudos que dizem que quando uma pessoa está contando a história, a que está escutando, ela fica numa vibração cerebral muito parecida. É muito importante que ela seja cênica. Isso faz com que a pessoa continue ouvindo a história. E o terceiro passo, tem que despertar uma emoção. A história precisa despertar uma emoção. Porque se você leva para o lado racional, o desejo ele não é tão despertado quanto uma emoção. Então,
Se eu contasse uma notícia aqui, talvez você nem prestasse atenção. Mas uma história dessa, o ser humano ele não tem capacidade de lidar com lacunas. O cérebro humano ele não tem capacidade de lidar com lacunas. Ele precisa saber o início, o meio e o final, porque senão isso ativa um gatilho mental chamado de curiosidade. Quando você usa isso, ele vai querer assistir até o final para saber o que é. Vai querer saber, e quando você usa isso, ele vai querer entender qual é o fim disso, como isso se dá, como essa lacuna se fecha. Não é à toa que você assiste filmes, não é à toa que você assiste séries e mais episódios para saber o final. Então esse vídeo serviu para te mostrar o poder de uma história. E existem várias outras formas de contar histórias que fazem com que o seu público tome ação. E essa habilidade é a habilidade que Steve Jobs, Bill Gates e entre outros gigantes da história conseguiram fazer seus impérios se tornarem os maiores aí da história. Então se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo uma história que tenha te marcado, uma história que vale a pena ser ouvida. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.